Bom dia, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Bom dia, você que está nos assistindo pela internet ou que irá assistir esse culto. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa casa de oração para prestarmos um culto a Ti. O Senhor nos dá a oportunidade de também transmiti-lo pela internet e assim, Senhor, alcançar um coração que esteja nesse momento precisando da Tua palavra, precisando ouvir a Tua voz, e que a Tua voz seja ouvida mais uma vez aqui desse lugar, dessa casa de oração. Muito obrigado pelos irmãos que vieram aqui à Tua igreja nessa manhã para prestarem culto a Ti, para estar orando, Senhor, para estar louvando junto conosco e assim, Senhor, ajudando, Senhor, a divulgar, Senhor, a Tua palavra, ajudando, Senhor, a manter, Senhor, esse culto através desse canal que é a internet. Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e usa conforme a Tua santa e bendita vontade. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero pedir a você que está nos assistindo pela internet que você possa, nesse momento, compartilhar. Se você vai assistir esse culto, você pode compartilhar também. Se você quiser ver os outros cultos que nós realizamos aqui na nossa igreja, no Facebook da nossa igreja, se você entrar PIB São José de Embaçaí, você vê todos os trabalhos lá, mas você pode ver também no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, onde nós temos ali pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Você pode se inscrever, você não paga nada, e assim também ajudar a desenvolver a obra feita também através dessas ferramentas. Nós temos aí o Facebook, o YouTube e o Instagram. Então nós conseguimos transmitir nessas três plataformas, vamos dizer assim, né, esse trabalho. Vamos ficar de pé. Vamos estar louvando ao nosso Deus, irmãos que estão aqui na nossa igreja. Se você está em casa, você pode estar também conosco, louvando a Deus com o primeiro cântico. Senhor, te quero. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico.
quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Nós vamos estar nesse momento dando oportunidade aos irmãos que querem entregar seus dízimos e suas ofertas, aqueles que quiserem a qualquer momento entregar e colocar aqui no gasofilácio. Nós vamos dar essa oportunidade nesse horário de culto, que, como nós temos aprendido na nossa igreja, na escola bíblica dominical, essa oferta e esse dízimo é culto a Deus, culto com aquilo que nós recebemos do Senhor, que devolvemos para Ele. Nós damos essa oportunidade também àqueles que nos assistem pela internet. Às vezes alguém se sente tocado nesse momento, quer ajudar na obra do Senhor, e Deus toca no coração dessa pessoa e essa pessoa resolve dar uma oferta. Você pode contribuir com qualquer valor. O valor que você propor em seu coração vai abençoar na obra do Senhor. E se você não está podendo estar na igreja, você quer entregar seu dízimo, nós temos essa facilidade, vamos dizer, de podermos contribuir com a obra do Senhor, que esse valor vai diretamente para os cofres da igreja, e ali a administração da nossa igreja. Então que você esteja nesse momento aproveitando essa oportunidade, se assim desejar o seu coração. Nós vamos estar colocando diante de Deus a nossa coluna de oração, e nós temos a nossa igreja, nós temos... sim, hoje eu vou visitar ela. Nós temos na nossa coluna da igreja, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. A irmã Ana veio nos avisar aqui, mas nós já estávamos cientes. Nós vamos inclusive fazer uma visita a ela de tarde, né? Nós vamos estar lá na casa dela. A irmã Ivonete já voltou para casa, então os irmãos, né, fiquem aí cientes que ela já saiu do hospital e já está em casa. Nós colocamos na nossa coluna de oração também o Cleveland. Ele é filho do saudoso pastor Clério, e a Raquel, agradecimento, porque a Raquel estava para dar à luz essa semana, deu à luz a uma criança chamada Pérola, e realmente é uma pequena pérola, né, ela, e nasceu com saúde, já está lá trazendo a felicidade à família, então já é motivo de agradecimento. A irmã Nair, pela operação, segunda-feira ela vai estar operando a outra vista. Da primeira operação foi tudo bem. Um grande abraço, irmã Nair. Já vi que a irmã está participando do nosso culto. Que Deus te abençoe. A Marisa, amiga da Francisca, o irmão Wellington, o Luiz Henrique, o Carlinhos da irmã Jô, a dona Edmeia, mãe da irmã Edi, a Rosana Carrara, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, está aqui com a gente, graças a Deus, Francisca, Maria Nazaré, Maria Elita. Vamos continuar orando pela irmã Maria Elita, Taizinha, Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, o bairro de São José, Maricá, e as nossas autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar mais uma vez diante do Senhor. E agora, Senhor, através das nossas orações, Pai, que esse momento, Pai, possa ser um momento em que nós possamos entrar no Teu trono de graça, colocar todos esses nomes que foram citados diante do Senhor, e que o Senhor esteja recebendo, Pai,
esses nomes e cuidando de cada um deles. Pai, abençoe, Senhor, os outros pedidos que foram feitos. Resolva-os conforme a tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus através dos cânticos espirituais, poder para salvar. Perfeito, perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas
sentar, irmãos. Nós vamos estar passando a reflexão na palavra de Deus. E o texto está em Daniel, capítulo 1, ele todo. Nós estaremos lendo esse texto da palavra de Deus, a Nova Tradução Linguagem de hoje. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns homens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes, eu queria repetir isso aqui, os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Nós sempre colocamos um texto nas nossas mensagens, e esse texto, ele reflete o que Daniel, ele decidiu ser. Ele decidiu ser fiel. Então o tema da nossa mensagem é decidir ser fiel. Olha, não é fácil sermos fiéis. Por quê? Nós recebemos muita influência de tudo aquilo que nós recebemos do mundo, vamos dizer assim. Na nossa televisão, a gente vê, por exemplo, filmes, novelas, alguma coisa que passa na televisão, e passa conceitos para nós totalmente deturpados daquilo que a Bíblia, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, a gente peneirar esse tipo de conhecimento, esse tipo de coisas que recebemos, é algo que pode não ser possível, e na hora da peneira nós deixarmos passar alguma coisa que pode prejudicar o nosso caráter que nós queremos formar diante de Deus, com Deus, em Deus, tá? E nós estamos falando desse jovem que queria permanecer com o caráter que ele queria ter diante de Deus. A gente pode ver também que às vezes nós somos postos diante de opções. E tinha uma propaganda tempos atrás, muito tempo atrás, de um dos jogadores de futebol, que eu não vou comentar o nome, né, nós estamos botando na internet, pode ser que seja agressivo, né? Mas ele falava assim: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele falava isso. E essa frase aí, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele usou essa frase para um certo produto que ele estava fazendo a propaganda. E no Brasil, esse conceito era algo que era abraçado como se fosse uma espécie de uma malandragem. Eu sou malandro, tem que realmente ter vantagem em tudo. Mas o crente deve agir dessa forma. Se ele agir dessa forma, ele vai perder a sua fidelidade para com Deus. Não é fácil ser honesto nos dias de hoje. Por isso que é tão difícil o crente ele entrar para a política. Porque o que acontece? Na política a gente vê tanta coisa já, vamos dizer assim, estragada na área do caráter, e a pessoa quando entra para a política, mesmo sendo crente, ela se depara com situações. Até na própria polícia. A gente sabe que tem muitos policiais honestos, fiéis, mas o que eles enfrentam lá dentro? Nós estávamos conversando essa semana com um irmão, e ele falou: pastor, é muito difícil. Ele me falava tudo o que acontecia dentro da polícia. O sistema já está todo corrompido. Então, a gente tem que tomar até cuidado. Se a gente não entrar dentro do sistema, a gente pode até morrer. E a gente vai falar com relação a isso. Eu só estou dando alguns exemplos. Mas os irmãos devem estar pensando aí no coração dos irmãos, e aqueles que estão pela internet vão ficar pensando: é mesmo, né? Olha só, tanta coisa que vem até nós e nós temos que lutar para sermos honestos. Bom, o que Daniel ele enfrentou até ali? Vamos dar uma olhadinha nisso na introdução também. Ele se recusou a seguir o caminho do fracasso dos seus contemporâneos. O que foi o fracasso do povo de Israel? O que eles fracassaram? Eles estavam se desviando da verdade, por isso houve o cativeiro babilônico. Eles estavam entregues à idolatria, eles eram maus, eles não respeitavam os seus próprios conterrâneos, seus próprios irmãos, seus próprios primos, seus parentes, eles não respeitavam isso, eles não davam ouvidos aos profetas. Então, nesse momento, ele tinha que se recusar a ser igual ao contexto no qual ele vivia. Daniel estava enfrentando isso. Uma outra coisa também,
Ele não deixou seu coração ficar amargurado por causa de tudo aquilo que o levou até ali. Daniel não chegou dentro de um palácio feliz da vida. Opa, agora eu tirei a sorte grande. Muito pelo contrário. Ele chegou ali muito triste. E eu vou colocar aqui, ó, ele já estava indo para lá para perder a sua identidade. O que o chefe dos eunucos fez? Já mudou o nome. Você vai ser Beltesazar. Queria tirar a identidade de Daniel. Mas no coração de Daniel estava o quê? Eu vou ser Daniel. Eu não vou ser Beltesazar. Eu vou ser Daniel. Meu nome dado lá que tem um significado, não o significado do nome que estão me dando aqui, de um Deus que está sendo dado aqui. Ele não queria ser Beltesazar, ele não queria ser Bel, ele não queria. Ele queria ser Daniel, e eles estavam querendo tirar essa identidade de Daniel. Ele estava perdendo a sua nacionalidade, isso estava. A verdade era essa. E olha, perder a nacionalidade para um judeu é algo inadmissível até hoje. O judeu ele pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ele fala que a minha terra é Israel. Eles têm um apego à nacionalidade muito grande. Um dos profetas que mostram esse apego à nacionalidade é Jonas, né? Jonas, ele era muito voltado para a sua terra. Ele achava que a misericórdia de Deus deveria ser derramada apenas sobre os seus, sobre a nação escolhida. Aí, quando ele é mandado a pregar a Nínive, aí tem esses confrontos com relação a isso que ele pensava. Ele perdeu a sua liberdade. Ele não foi para lá como alguém livre. Ele chegou lá como prisioneiro. Ele perdeu a sua liberdade. Ele perdeu a raiz religiosa. Vamos ver aqui o que aconteceu. O templo, ele foi saqueado e incendiado. No próprio texto diz que quando Nabucodonosor, ele invadiu, levou o que? Os tesouros para o palácio do seu Deus. Não é isso que diz o texto? Os vasos sagrados, e depois, mais tarde, um dos filhos dele vai lá, bebe aos deuses, e aí profana esses objetos sagrados, e aí vem a mão escrevendo na parede o julgamento daquele rei, filho de Nabucodonosor. Ele não tinha mais o altar. Quando ele ia orar, ele não podia ir para a casa de oração. Ele tinha que se voltar para Jerusalém e orar. Mas ele não deixava de orar. Ele orava 3 vezes ao dia e não deixou, até mesmo quando não era permitido. E aí ele foi parar na cova dos leões. Tá? Ele não tinha os profetas, ele não tinha os cânticos da sua terra, e a gente vê isso no livro de Salmos, eles falando sobre como podemos cantar aqui nessa terra, longe da nossa pátria, longe de Israel. Eles lamentavam isso lá no livro de Salmos. Mas ele superou o seu passado de dor. Ele começou ali uma nova vida. Era aquele contexto que Deus tinha permitido que ele fosse colocado. Então, peraí, daqui em diante eu vou superar tudo isso que está acontecendo. E ele decide ser fiel a Deus. A primeira coisa que eu gostaria de abordar é que quando nós tomamos a decisão de ser fiel a Deus, nós precisamos ter discernimento. Daniel, quando ele olha para aquela situação, peraí, vocês vão ficar 3 anos, não foi 3 anos aqui o texto? 3 anos, vão estar se preparando para aquilo que vocês vão fazer aqui hoje. Daniel, quando foi oferecido ali naquele momento ali, o manjar do rei, ele discerniu que naquele momento, o texto aqui diz que ele não queria se tornar impuro. Na nova linguagem de hoje, vamos abrir lá para ver, olha o que diz. Versículo 8, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho,
Em outras traduções diz, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Eu gosto mais dessa tradução aí, né? Ele decidiu não se contaminar. Naquele momento, ele discerniu, bom, espera aí, eles estão querendo tirar a minha identidade. Eu vou ser Daniel. Podem me chamar do que for. Eu vou ser Daniel. Ah, estão querendo me tratar como prisioneiro? Não, sou liberto por Deus. Eu estou aqui, mas eu tenho um propósito. E, olha, se a gente olhar a vida de Daniel dentro da Babilônia, ele não se comporta como prisioneiro. Ele se comporta como prisioneiro lá em Babilônia? Não, irmão. Ele aconselha o rei e a palavra que sempre ele traz ao principal, que foi aquele que foi mais poderoso de todos, Nabucodonosor, o que Daniel falava, Nabucodonosor, quieto. Teve até o episódio da loucura de Nabucodonosor, quando ele vê a grande árvore no sonho, e Daniel vai falando, olha, Nabucodonosor, e essa árvore que cai, que vai ficar prostrada, é você. Pensou se fala isso para um rei? O rei mais poderoso da terra, chegar para ele e falar isso? Ele falou, ele tinha o discernimento dos sonhos, ele tinha o discernimento de coisas que os outros não tinham. Mas antes dele ter esse discernimento dos sonhos, e ele ter essa autoridade para chegar a Nabucodonosor e falar, ó, se você não se arrepender daquilo que você está fazendo, daqui a 1 ano, isso vai se cumprir na sua vida. Nabucodonosor ficou quieto. Ele mudou? Não mudou, mas ele ficou quieto. Ele não se atreveu a falar nada com relação àquilo que Daniel tinha falado. E depois de 1 ano, houve realmente aquele fato na vida de Nabucodonosor, ficou louco e a sua loucura permaneceu durante um período até que ele reconhecesse que Deus era soberano de todas as nações, de todos os reinos. Mas ele já teve o discernimento. Irmãos, uma coisa que eu queria aplicar na nossa vida, na minha vida e na vida dos irmãos. Nesse mundo, para sermos fiéis, nós precisamos pedir o discernimento a Deus. Discernir aquilo que é certo e que é errado. Porque às vezes vem coisas que podem ser assim muito sutis, a gente não perceber. Não é verdade, Marilene? Coisas sutis que a gente acha assim, peraí, o que tem de mal nisso aqui? Peça a Deus o discernimento. E Deus vai te dar o discernimento. Outros que poderiam chegar naquele momento ali no palácio e receber aquele manjar, poderiam pensar assim, o que tem de mais comer? Mas Daniel, ele pensou, mas peraí, por trás dessa comida, por trás desse alimento, o que a Bíblia, vamos dizer a Bíblia não, o que a lei me manda fazer como israelita? Eu tenho que obedecer à lei. Tinha carne de porco, tinha o cavalo que era comido ali, eram os iguarias da Babilônia. Tinham vários animais que eram considerados impuros. E mais, tudo aquilo que chegava à mesa daquele banquete, antes era oferecida aos deuses da Babilônia. Se ele comesse, ele iria estar se tornando impuro, segundo aquilo que estava escrito na lei do Senhor. E ele falou, não, peraí, eu entendi, eles estão querendo também me prejudicar espiritualmente. Por fora, tudo isso está acontecendo, mas eles não vão me atingir na minha alma, no meu espírito. Porque aquilo que eles estão querendo fazer, eu não vou deixar, porque eu entendi. E olha, coisas que podem afetar a nossa vida espiritual podem vir disfarçadas, como algo normal. E a gente tem que pedir discernimento a Deus, porque o inimigo, ele não aparece para nós como algo assustador, não. Já mostrando, isso aqui é errado, toma. Tem gente que vai, no errado, toma e acabou. Mas o inimigo, ele é sutil. E às vezes ele coloca coisas na nossa vida que parecem ser, mas não é. Aí eu vou para aquele Denorex, né?
que é a propaganda do Denorex. Não era o Denorex que tinha essa propaganda? Estou fazendo até uma propaganda na internet. Não, parece, mas não é. Então, a gente tomar muito cuidado para discernirmos assim como ele fez. O que é discernir? É perceber claramente, é distinguir, é diferenciar, é discriminar, é entender. E nós temos que pedir isso a Deus, discernimento, para que permaneçamos fiéis. Em segundo lugar, a decisão de ser fiel a Deus exige uma atitude firme. Daniel foi firme. E aí, junto com eles também foram os seus colegas, os seus irmãos, tá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha, nós queremos tomar essa decisão. Eles chegaram exigindo. Não, todos esses. Não, mas a gente quer tomar essa decisão aqui. Seguimos firmes aqui. Vamos deixar de lado tudo isso que está sendo oferecido e nós vamos agir dessa forma. Nós vamos comer legume e beber água. Na sociedade de hoje também, como crentes em Cristo Jesus, irmãos, a firmeza é algo cobrada com relação à nossa fé. O irmão estava até falando aqui no estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu sou mais ou menos isso na minha vida espiritual, com relação a essa fidelidade aqui. Se formos mais ou menos em nossas decisões, vamos ser mais ou menos crentes. A realidade é essa. Ele é crente, ele é mais ou menos crente. E muito sabiamente o irmão falou, Deus não pede as coisas mais ou menos não. Deus pede as coisas com integridade. E para sermos íntegros e para sermos fiéis a Deus, nós precisamos ser íntegros e firmes nos nossos propósitos. Quando a gente quer fazer alguma coisa e quer ter fruto, por exemplo, quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Aí alguém brinca até assim, dieta da lua. Aí vem uma piada com relação à lua. Mas ele não está afim de fazer nada daquela dieta. Eu vou tomar a dieta da sopa. Aí vem a piada da sopa. Mas ele não vai ser firme em estar fazendo uma dieta. Eu quero emagrecer, vou tomar remédio. Vai ter um efeito ioiô, que é remédio, depois você para de tomar, você engorda mais ainda. Mas você quer ser firme na dieta. Eu quero fazer uma dieta. Então, de agora em diante, eu vou diminuir aquilo que eu como, vou começar a comer frutas e legumes, vou começar a não jantar tanto como eu janto à noite, vou dar uma segurada nos doces e tal, e você é firme. O que você... Lá mais adiante, o que acontece? Você consegue emagrecer. Eu quero passar para uma prova X. Decidiu. Mas aí você não se firma no propósito de estudar. Chega na época da prova, você faz. A probabilidade de passar, qual será? Mínima. Pode ser, né? Que naquele dia você esteja iluminado e você faça ali uma loteria, né, naquela prova e você passe naquela prova. Mas a probabilidade é muito pequena. Mas agora, quando você se firma com o propósito, eu vou passar, você se dedica ao estudo, você passa. Você se prepara. Se prepara para ser o melhor naquela prova. Na nossa vida espiritual, na nossa fidelidade para com Deus, precisamos ser firmes para continuarmos fiéis. E isso é uma exigência. Daniel, ele firmou em seu coração. Eu gosto muito dessa parte que diz, e Daniel propôs no seu coração. Quando nós tomamos atitudes firmes com relação à fidelidade a Deus, é uma proposta que eu faço ao meu coração, não faço para ninguém não.
Ah, eu firmei, falei com o pastor, fui lá, orei, falei com o pastor, a gente orou junto, agora você firme na fé. Não, é individual, é firmeza. E é no coração. Eu não posso propor nada para o coração de ninguém. Posso, Ricardo, propor alguma coisa para o seu coração? Ricardo, eu vou propor isso para o seu coração. Ué, daí não é comigo não? Entre eu e o meu coração? Entre eu comigo mesmo? Eu que tenho que propor isso. Então, exige firmeza. Em terceiro lugar, a decisão de ser fiel a Deus exige correr riscos. Olha, Daniel, ele vai e toma a seguinte decisão. Pediu para as penais, a gente quer que seja feito aí essa forma e tal, e a gente não quer comer essa comida. Aí as penais, aí o que acontece no texto? Vamos para o texto. Quem é que coloca a atitude de Aspenaz com relação a Daniel? O texto diz que é Deus, né? E Deus colocou a atitude de Aspenaz concordar com Daniel. Mas acontece uma coisa também com Aspenaz, espera aí. Mas e se vocês não ficarem sadios? Eu corro risco de morrer. Não só Daniel, né? Não só Aspenaz, mas Daniel e os outros amigos também. Eles poderiam também, Aspenaz, você decidiu fazer isso assim, assim, assim com esses 4, né? Então tá bom. Você vai morrer. Mas de onde partiu isso? Daniel, eles vão morrer também. Você é mais importante para mim, esses aí, são presos, são exilados. Eles não tinham nada que pedir isso. Então, todo mundo estava correndo um risco naquela hora. Ser fiel a Deus pode nos fazer também correr riscos. Isso não pode. Eu quero ser fiel a Deus, mas eu trabalho num lugar que eu tenho que fazer alguma coisa errada. Seja fiel a Deus. Se correr o risco de perder o emprego, perca até o emprego. É uma exigência da fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus. Mas se eu for, eu vou perder os meus amigos. Perca os amigos. Seja fiel a Deus. Mas aí os meus parentes não vão vir para a festa de final de ano da minha. Eles vão me abandonar. Não tem problema não. Aquele que não abandonar, não deixar família, não deixar as coisas, o emprego e tal, por amor a mim, não é digno de mim. Que decisão radical. A Bíblia manda a gente fazer isso, irmãos. Eu não estou pedindo para ninguém tomar essa decisão radical. A Bíblia que pede para tomar. Se é necessário correr risco, é necessário correr risco para sermos fiéis. Vai perder. A Bíblia diz, quando a gente perde para Deus, a gente ganha. Não é isso que a gente aprende na palavra de Deus? Aquele perder a sua vida vai ganhar a sua vida. Outra coisa que a gente vai perder por causa da nossa atitude de fidelidade, vai. Oportunidades. A gente olha assim e fala assim, você perdeu essa oportunidade porque você agiu dessa forma como crente. Aí você tem que falar, perdi, com firmeza. É crente, você tem que assumir quem você é, nós temos que assumir quem nós somos para sermos fiéis. Em quarto e penúltimo lugar, a decisão de ser fiel exige perseverança. Quando aconteceu essa situação aqui, Daniel decidiu não se contaminar. E aí, ele vai e toma essa decisão. Olha, durante 10 dias, a gente vai ficar aqui e a gente vai comer isso aqui, legumes e verduras, e beber a nossa água. Depois de 10 dias você confere. Depois disso ele permaneceu fiel. O que o texto diz com relação a Daniel? Tá?
olha só, versículo 21. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Esse rei Ciro, ele era babilônio? Ele era Meda e Persa. Ele era Meda e Persa. E o que isso significa, pastor? Que os reinos passaram. Os reis passaram. E Daniel permaneceu fiel. E foi fiel até o fim. Ele foi perseverante. Vida de fidelidade exige perseverança. Ele deixou de fazer isso porque a pressão era muito grande. Ele foi perseguido, deixou de fazer isso aqui da obra do Senhor. Meu irmão, você não foi fiel. Porque veio os problemas e as dificuldades, e aí, irmãozinho não conseguiu chegar até o final naquilo que ele deveria ser, ali naquela responsabilidade que ele tinha na obra do Senhor. Você não foi fiel. Em Apocalipse a gente vê: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Na vida cristã existe essa palavra que demonstra também fidelidade, e ela anda lado a lado: perseverança. Perseverar em qualquer situação, não vai ter desculpa. Daniel saiu de Nabucodonosor e respeitava tudo aquilo que ele falava. Depois ele foi, vou entrar só um pouquinho na história, os irmãos entenderem um pouquinho aqui. Que às vezes no livro de história, e a gente tem que, como pastor, para alimentar o rebanho, a gente tem que falar aqui. Por exemplo, quando você chega no livro de história secular, você não vê Belsazar como rei da Babilônia. Você vê Nabonido. E aí você olha assim: por que aqui não está batendo aqui a história com a história secular? Porque ela anda lado a lado, tá? Segundo os historiadores que contam a história. Nesse momento, quem seria o sucessor do trono era o Nabonido. E ele tinha poder de rei. Só que Nabonido, ele, no contexto, Belsazar, que foi o rei, e logo depois a gente vê tomando, né, a história ali, com Daniel sendo ali o funcionário daquele palácio. Nabonido era um rei mais voltado para a guerra. E Belsazar também era filho de Nabucodonosor, e ele ficou como rei regente naquele momento ali, no qual as guerras eram travadas por Nabonido, e ele assumiu o trono. Não que ele usurpou, mas ele assumiu por causa dessa questão. Nabonido era muito voltado para as batalhas. Mas no momento que ele toma o trono, ele toma uma atitude que, pronto, agora já era. Babilônia não existe mais como reino babilônico, vai deixar de existir. E aí vem a mão na parede, não me deu susto não, só olhei para ver se caiu alguma coisa ali, tá? Aí vem o escrito na mão da parede, ninguém sabia. Belsazar também nem sabia quem era Daniel, porque se soubesse já ia chamar, né? Mas depois o pessoal virou e falou assim: chama Daniel, ele conhece aí tudo que acontece aqui com relação aos deuses aqui, que no caso acho que deve ter alguma coisa relacionada a esse Deus. Chama ele. E ele consegue ver sonhos, visão e tal. O Daniel olha lá na parede, aí ele olha, aqui está escrito aqui uma sentença. E Deus contou o seu período aqui e chegou até o final. E agora você vai perder o seu reino, os medas e persas. E acabou o seu tempo. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Imagina o desespero desse homem.
E logo depois vem a invasão Meda e Persa. Interessante que, quando Daniel ele fala essa profecia, a mão que estava escrevendo na parede, era algo improvável e quase impossível Babilônia ser tomada por um outro império. Eles não tinham, qualquer outro império não teria condição de invadir a Babilônia, mesmo Medo e Persa, que era o império mais poderoso belicamente, eles não teriam condições. Se eles fizessem um cerco à Babilônia, eles perderiam. Mas a história diz que naquele período, enquanto os medas e persas estavam querendo invadir Babilônia, houve uma tempestade muito grande naquela região e uma inundação, de uma tal maneira que as inundações vieram derrubar os muros da Babilônia, invadiu a cidade e matou várias pessoas, de uma forma tal que os medas e os persas, eles só entraram na Babilônia. Eles nem travaram, eles tomaram posse da Babilônia. Por quê? Quem estava dirigindo aquela situação ali? Deus. Acabou a Babilônia. Quem permaneceu na Babilônia por causa da sua perseverança diante de Deus? Daniel. Então, irmãos, precisamos ser fiéis. Porque as situações, as fatalidades, tudo aquilo que, né, acontece na sociedade, que está vindo de encontro a nós, não vai nos atingir se formos perseverantes. Em último lugar, a decisão de ser fiel a Deus vem de um coração que é convencido de que Deus vai abençoá-lo. Ele é convencido. Bom, ser fiel a Deus é ter a certeza de que eu vou ser fiel a Deus e Deus vai me abençoar. Amém? É assim que os irmãos entendem mesmo? É assim que nós devemos pensar, irmãos. Uma certeza. Eu sou fiel a Deus. Deus vai cuidar de mim. Pronto. Você não precisa ficar assim, preocupado, ansioso. Não, Deus vai cuidar de mim. Aí, quando há uma decisão de as penais ali, peraí, mas se eu vou morrer, aí ele vai, procura um guarda e fala assim, dá 10 dias. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, 10 dias deles comendo legumes, né, e verduras e água. Em 10 dias fez diferença na saúde deles. Que dieta boa, né, irmãos? Para pensar, coisa que para a gente experimentar também, né? A gente podia ficar uns 10 dias comendo verduras e legumes para ver se minha barriguinha acho que vai diminuir disso. Achando, hein? É uma proposta boa, hein? Para pensar, 10 dias. Foi 10 dias dessa dieta. Mas Deus agiu na dieta também. Ué, pede a Deus para agir na dieta também, para você perder os 10 quilos. Se aconteceu com o Daniel ali e os seus amigos, pode acontecer com a gente também. Ué, não é verdade? E aconteceu, irmãos. 10 dias. Ele não pediu assim, dê-nos um mês. Em 10 dias, Daniel sabia que as penais iam voltar e falar assim, não, peraí, continua. Continua. Daniel, sei que lá, Daniel, você vai para a cova dos leões. Tranquilo. Tranquilo. Eu estou aqui no palácio, do palácio eu vou para a cova dos leões. Tranquilo, eu vou. Daniel abriu a porta, Daniel ou tirou a tampa da cova, não sei como é que era a condição de ter, eu acho que era numa cova mesmo, possivelmente. Porque ninguém abriu uma porta para ver um leão, acho que é melhor entrar de cima de uma cova ali para entrar. Você vai entrar na cova dos leões, tá bom, vou lá. Passou a noite toda lá. No Museu do Louvre tem uma pintura, né? Se você entrar lá, pintura do Museu do Louvre de Daniel. Você entra lá, você vê Daniel
com os leões ao lado, e ele do lado de um leão acariciando a juba do leão. Essa é a visão, né, do pintor, ele acariciando a juba do leão. E leão é um bicho bonito, né? Por exemplo, eu gosto de gato. Se eu ver um gato, né, Dona Marlene tem um gatinho lá dela lá, que está um boi, né, já não é mais um gato, virou um boi, o bicho é gordinho. Eu fico feliz da vida quando vejo aquele gato, e ele também, eu vou lá e brinco com ele. Eu gosto de animais, por exemplo, passou por um cachorro, eu vou lá. Não sei se Daniel gostava do leão, mas se gostasse também, ele poderia chegar lá e fazer carinho do leão. Eu não ia fazer nada com ele. Eu vou. Aí o rei, né, estava lá naquele momento, lá aflito a noite toda. A noite toda. Dario, né? Que o texto diz, né? Acho que é esse mesmo, Dario. Dario chega de manhã, Daniel, o seu Deus te livrou da cova dos leões? A aflição, ele não dormiu a noite toda, Dario. Daniel deve ter dormido até em cima da juba dos leões. Dormiu a noite toda. Eu sabia que não ia acontecer nada. Aí ele fala assim, estou vivo, meu Deus, ele me salvou. Não sai. Agora vem cá, quem mandou Daniel aqui? Joga esses daí dentro da cova dos leões. Aí quando jogou, aí o leão já foi já na boca da cova, já trouxe aqueles ali para poder entrar dentro da cova dos leões, não para poder fazer uma festa, mas para ser a festa dos leões. Tanto no palácio quanto na cova dos leões, Daniel sabia que ia ser abençoado. Aí que está também uma coisa que a gente precisa experimentar e precisa falar. Pastor, vou sempre viver no palácio? Não, você vai viver no palácio, vai viver nas coisas boas, nas bênçãos, vai, mas vai aparecer cova dos leões. Mas mesmo na cova do leão, que você vai ter que passar, que faz parte, aquele que é fiel a Deus, passar também pela cova do leão, pela fogueira também, que é acesa também, muitas vezes mais. Você vai ser jogado lá, você vai passar pela cova dos leões, sabendo que você pode acreditar no Deus fiel e você também é fiel a Ele. Você vai passar pela cova dos leões, você vai passar pela fornalha e lá você vai experimentar a fidelidade de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Teus sonhos. Lembrando aos irmãos, hoje à noite, culto 6:30 da tarde, a gente às vezes demora um pouquinho para começar o culto, até para esperar um pouco mais os irmãos, ou para algum detalhe também na nossa mídia, ou aqui no som. Mas no dia 12 de setembro, quer dizer, 12 do mês agora que vem, né? No dia 9 é aniversário da nossa igreja. O dia 12 é o culto de aniversário. Então, dia 12, às 6:30 da tarde, nós teremos aqui a comemoração de 26 anos da nossa igreja. Então, nós vamos estar adorando a Deus juntos e comemorando essa alegria. Não, gostaria de dar uma palavra também sobre o irmão João, que está aqui nessa manhã. Deus abençoe, obrigado. Não podia deixar de comentar. Uma figura tão nobre, né, da nossa igreja, né, que a Cristina está o tempo todo azedando o irmão João, né, e a irmã Juraci, que está aqui com a gente também, né, graças a Deus aí pela presença dos irmãos, que estão sumidos, e a gente sabe que tem as dificuldades, e muitas vezes a gente não pode estar aqui, mas é bom vê-los aqui nessa manhã. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos estar louvando a Deus com esses 2 cânticos para finalizar o culto dessa manhã. Guarda
teus juízos, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Único caminho, a minha vida te entregarei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que eu vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Essa música é uma letra muito significativa, que nós possamos estar nesse momento, refletindo nela e cantando como forma realmente de oração a Deus. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem no meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje e o mesmo amor. Pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o
caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra Deus. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti. Tão difícil, Senhor, viver nesse mundo sem sermos atingidos por tudo aquilo que vem de encontro a nós, de encontro ao nosso caráter, de encontro à nossa fé. Mas, Pai, nós queremos, Senhor, propor em nossos corações aquilo que Te agrada. Mas para isso, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo a nos encher, a transbordar, Pai, a nos fazer capacitados a sermos fiéis a Ti. Nos ajude, Pai, a entender e a saber tudo aquilo que precisamos fazer diante do Senhor e diante desse contexto no qual nós vivemos e diante das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.